Olá para todos! Hoje eu trouxe para vocês um post falando sobre o vinco, isso mesmo, o vinco que a nossa silhuete pode fazer. Hoje a silhuete ela tem a possibilidade de fazer um vinco picotadinho, né, como a gente já conhece, já trabalhou. E algumas pessoas também utilizavam o vinco como se você tivesse cortado apenas um pedacinho do papel, um meio corte no papel. É como se a lâmina não fizesse aquele vinco profundo, aquele corte profundo. Então, se a lâmina ela não faz esse corte profundo, a gente chama ele de meio corte. Logo, o papel você consegue fazer uma dobra nesse meio corte. Sempre foi possível fazer esse meio corte. Se você tivesse um projeto desse jeito, nem vocês estão vendo aqui, se ao invés desse corte todo picotadinho tivesse uma linha reta e nessa linha reta você configurasse um corte mais fraquinho, um corte raso no seu papel, aqui nessa linha cortaria profundo, nessas onde estão o picote você faria uma linha reta e cortaria mais raso e você conseguiria fazer sim sua marca de dobra. Como que você faria isso nas versões anteriores? Fazendo primeiro um corte inteiro, reto e profundo, depois configurar um corte diferente, menos profundo, para os picotes. Só que isso era comum você esquecer de fazer um corte diferente na área do picote, fora o tempo que às vezes te tomava de você aguardar o corte finalizar para mandar um outro corte mais raso. Já na versão nova, no V3, que é esse que eu estou utilizando, que é esse aqui, que é a versão 3, tá, do Silhouette Studio. Nessa versão 3, não é mais necessário você efetuar dois recortes diferentes para conseguir fazer esse meio corte. Você consegue configurar tudo de uma vez só e mandar cortar tudo de uma vez só, que a própria silhuete, quando chegar na hora de fazer o meio corte, ela já vai configurar sozinha, sem você precisar fazer dois recortes diferentes. Esse é o diferencial da versão 3, que eu publiquei no Face e fiquei de mostrar para vocês, e só hoje eu consegui tirar um tempinho para mostrar. Então, como que a gente vai fazer? Para esse projeto, eu resolvi utilizar o arquivo grátis da semana da Silhouette Brasil, que é essa caixa ursinho que eu estou disponibilizando pelo site da Silhouette Brasil. É uma caixa que eu vou recortar as partes em papéis de cores diferentes e no final vai ficar uma caixinha de ursinho muito fofa. Nesse projeto, eu liberei ele para todas vocês pronto para recortar em qualquer versão. Tanto na versão antiga, que é a versão 2, que é essa aqui, ó, tanto nessa versão, tá, com os picotes prontinhos, quanto no Silhouette Studio versão 3. Na versão 2, que é o básico que vocês já estão trabalhando, basta você configurar o corte pro papel que você vai cortar, né? Se for um papel de scrap ou um Color Plus de gramatura 180, basta escolher a opção papel estampado e mandar cortar, que ele vai cortar todo bonitinho. Na versão 3, você também pode fazer isso, tá? Abre a configuração de corte, escolhe o material que você vai cortar, que aqui no caso não é mais papel estampado, é o papel padronizado, envia para a Silhouette que ele vai cortar, tá? Só que nesse tutorial eu proponho vocês a trabalharem de outra forma, que é, ao invés de recortar com o picote, vocês vão fazer esse meio corte. Nilmara, mas em que situação esse meio corte é interessante? Quando você trabalha com papel de massa colorida, que é o caso do Color Plus e algum cardstocks, a massa do papel colorida, o corte ele fica muito bacana, porque você não enxerga o vinco. Já os papéis brancos impressos, que é o caso dos papéis de scrap, pode ser que o resultado não fique tão interessante, porque onde você fez o meio corte, ficará uma linha branca. Mas isso vai depender do trabalho de vocês. Se o impresso for clarinho, um amarelinho, um rosinha claro, fica muito bacana também, tá? Então, qual é a proposta agora? Ensinar vocês a transformar esse arquivo, que ele tem essas linhas de picote todas tracejadinhas, numa linha reta e cortar em meio corte no V3. Bom, esse projeto quem criou foi eu,
fui eu, né? E é possível você mudar o estilo dessa linha que é picotadinho para uma linha reta. Então, o que vocês fariam? Vocês iriam desagrupar esse projeto. Para desagrupar, seleciono, clico com o botão direito e clico em desagrupar. Depois que eu desagrupei, as linhas picotadas, elas ficaram separadas da linha reta, ó. Ó, tá vendo que tá separadinho? Ok? Esse foi um projeto que eu criei, então eu fiz com que vocês pudessem fazer com facilidade, mudasse com facilidade o estilo de corte da linha. Então, depois que eu desagrupei, eu seleciono as linhas, abro o meu estilo de linha e vou mudar para uma linha contínua, que é a primeira. Ele estava numa linha tracejada e agora eu coloquei numa linha contínua, certo? Bom, aqui já está praticamente pronto para você fazer o meio corte. Só que antes, para o V3, aqui no V3, eu vou mudar a cor dessa linha, tá? Vou mudar a cor dessa linha. Eu vou mudar a cor dessa linha. Vocês vão entender por que eu vou mudar a cor. Porque o V3 ele tem a possibilidade de configurar cortes diferenciados dependendo da cor do projeto. Então, onde tem linha vermelha, ele vai cortar com uma configuração. Onde tem linha preta, ele vai cortar com uma outra configuração, ok? Então aqui eu tenho as linhas retas, as linhas de corte retas serão vermelhinhas e a linha de corte que eu quero meio corte eu coloquei na cor preta. Pronto. Então aqui já está quase finalizado. Agora o que me falta é configurar o corte. Eu vou abrir a janela de configuração de corte clicando na miniatura dessa lâmina, tá? Que é a janela de configurações de corte. Ao abrir a janela de configurações de corte, ele acende uma linha vermelha onde será recortado, certo? E ok, na versão V3 que eu estou trabalhando, que é a 3.0343, que foi lançado na semana passada, eu sugiro vocês estarem trabalhando com essa ou superior, caso esse vídeo esteja ainda no ar quando tiver uma nova atualização, eu tenho a possibilidade de trabalhar com modo de corte básico ou um modo de corte avançado. No modo de corte básico, você só consegue configurar um estilo de corte para tudo que está aqui na tela. No básico, eu tenho apenas a opção de configurar se será sem corte ou com cortar borda, certo? E uma configuração de corte para tudo que está na tela. Se eu estivesse trabalhando com a versão anterior, o que eu teria que fazer caso eu quisesse fazer um meio corte? Tiraria o corte do que está dentro, ou seja, tiraria o corte do que é picotado, que seria picotado, cortaria tudo que está aceso em vermelho com uma configuração padrão, né, que é o papel padronizado ou papel estampado, e depois que terminasse o corte, eu ia inverter, eu ia deixar tudo sem corte e apenas o picote, apenas o vinco com corte. Nesse momento, ao invés de utilizar uma configuração de corte, que o corte sairia profundo, eu utilizaria uma configuração de corte com um corte mais raso. Já no V3, eu não preciso mais fazer esses dois cortes separados. Eu precisarei sair do modo básico e ir para o modo avançado e escolher como que eu quero a ordem dos meus recortes. Quem tem a versão Designer Edition, Software Designer Edition, que é o que eu estou trabalhando, tem a opção de cortar com modo de camadas, em modo de linha de cor de linha, ou preenchimento. Ou seja, eu poderia escolher uma configuração de corte para preenchimentos pretos, uma configuração de corte para preenchimentos vermelhos, ou uma configuração de corte para preenchimentos azuis, tudo dependendo da quantidade de cores que você teria aqui no Silhouette Studio. Eu não vou mostrar a ordem de cor por camadas, já que nem todos têm o Designer Edition, eu vou mostrar a configuração de corte por linha de cor, tá? Como nós já colocamos uma cor distinta para o meio corte e uma para o corte inteiro, ficou muito mais fácil agora configurar o meu corte nesse momento. Tudo que está em cor preta, eu preciso configurar o meu corte, que no caso é o meio corte, com uma configuração mais leve. E tudo que está em cor vermelha, eu vou fazer um corte profundo. Eu vou marcar a cor vermelha e vou escolher o tipo de corte papel padronizado, porque o que eu quero é cortar um papel 180. Já na minha linha de cor
preta, eu preciso escolher uma configuração com um corte mais leve. Bom, vamos parar para analisar. Se o meu corte profundo é o papel padronizado e ele tem uma velocidade, que no caso o programa mesmo me deu que é uma velocidade 5 e uma espessura 30 e uma exposição de lâmina 3, o meu meio corte, que é o pretinho, vai manter a lâmina 3, já que eu não quero fazer 2 cortes separados, e o que eu vou fazer será diminuir a espessura, porque a espessura, na realidade, é a força que a lâmina faz contra o papel. Então, se eu diminuir a espessura, o meu corte não será profundo, ele será bem levinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova mídia. Se eu clicar nesse maisinho aqui, ó, eu vou criar uma nova mídia. Então, eu crio uma nova mídia clicando no mais e vou escolher o nome dessa minha mídia, que é o quê? Vocês vão perceber que eu já tenho um criado, mas para mostrar para vocês eu vou criar um novo. Eu vou chamar de vinco meio corte para papéis de gramatura 180. Como o meu corte inteiro, meu corte profundo, tem a lâmina em 3, o meu meio corte eu também vou manter em 3, para eu não precisar fazer 2 recortes diferentes. Mas vou diminuir a minha espessura para 1. Ah, Nilmara, pode ser um pouquinho mais? Até pode, mas o 1 vai ficar um corte bem leve, o necessário apenas para fazer o vinco. Eu até posso aumentar um pouco a velocidade, já que a máquina não vai precisar de tanta força. Eu posso até aumentar um pouco a velocidade para fazer um corte mais rápido, certo? E depois vou dar um Enter para confirmar. Quando eu apertei o Enter, aqui eu já tenho agora um novo material, certo? Basta eu escolher as cores pretas, tudo que será em cor preta, e colocar o vinco meio corte que eu acabei de criar. Pronto. Então eu sei que o vermelho terá papel padronizado e o meu preto terá o meu vinco meio corte que eu acabei de criar. Feito isso, meninas, basta colocar o seu projeto no papel. Lógico, aqui eu não vou poder cortar tudo junto, porque cada pecinha dessa tem uma cor diferente. Então, basta eu colocar os meus projetos no papel. Por exemplo, a caixa seria no papel marrom, né? Então, eu deixaria essa caixa no meu papel marrom. O preto já está com corte, com meio corte. O vermelho já está com corte profundo. Eu clico em enviar para a silhuete. A minha máquina ela não está conectada, então não vai acontecer nada. Eu vou clicar em enviar para a silhuete. E automaticamente o meu corte será feito no papel de cor marrom. Esse, meninas, é o vinco, é a forma correta de fazer o vinco meio corte na versão 3. Vocês vão perceber que é muito rápido. A dica é, observem a massa da cor do papel. Se a massa do seu papel for branca, pode ser que o resultado não fique tão bacana, mas eu testaria. Dependendo da cor, fica bem legal, tá bom? Continuem lendo o post, né? Porque nesse vídeo eu só mostro a forma de fazer o meio corte. No post inteiro eu também ensino a montar essa caixinha, que é uma caixinha super linda. Inclusive, eu acho que nessa altura as outras caixinhas dos bichinhos já estarão na loja da Silhouette América. Foi uma conquista muito grande, assim, para nós do diário, que eu conseguisse colocar os projetos lá na loja. Vocês não fazem ideia de como que eu tô feliz. Então, se vocês quiserem os outros projetos dos bichinhos, basta vocês acessarem a loja da Silhouette América e comprar os outros projetos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem esse novo recurso do V3. É bem bacana. Inclusive, uma outra coisa que vocês podem fazer, não é o assunto do vídeo, mas eu já posso adiantar, é fazer cortes de papéis de gramaturas diferentes no mesmo recorte, né? Que é cortar retalhos de papel em configurações diferentes. Mas isso já é um assunto para um próximo post. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.